né? Estamos aí mais um dia. Então, assim, mais um dia aí de aula aqui para vocês, né? Então, estamos com certa experiência. Essa semana eu estava eu tava comentando, né? Essa semana fizemos aí 120 dias que nós não temos aula. A turma de vocês, para vocês terem uma ideia, nunca tive aula. Nós nunca tivemos uma aula presencial ainda, né? Então, assim, são 120 dias já. E vamos ver se agora já está terminando, né? Vamos ver se passa esse período mais complexo e a gente possa voltar. Eu creio que agora, não sei se para agosto ou para o começo de setembro, a gente já vai poder retornar, né? Já está dando. Vamos ver se já chegou num nível mais complicado, vamos ver se diminui, né? Para nós podermos ter de volta a nossa vida normal. Bom, então, desde o primeiro dia eu tenho falado para vocês que eu entendo todas as dificuldades que vocês estão passando, né? Entendo as dificuldades até de entendimento da aula, né? Entendo as dificuldades que a gente está passando no dia a dia, mas o que eu quero que vocês também entendam é que para nós também não é fácil, tá? Então, toda vez que vocês pensarem assim que tá difícil para vocês, para nós também seguimos, né? Seguimos ali também, né? Tendo muitas dificuldades, tá? Então, a gente ainda tá meio. Eu sempre procuro dizer que esse período foi um período complexo, porque nós tivemos que trocar o pneu do carro com ele andando, né? E nós fomos literalmente aprendendo a trabalhar remotamente aqui, né? Já tenho 8 anos que eu estou na escola, eu sempre fui responsável ali por gravar aulas, né? Na plataforma tem muita aula minha que eu gravei, mas gravar aula é uma coisa, né? Você chega, grava, faz ali a sua parte e, e depois terminou, você, né? Você vai e tira, corta a parte que não deu certo e assim por diante. Aqui ao vivo é mais complicado, né? Mais complicado até de se pensar, de se trabalhar. Então a gente espera que isso acabe logo para que nós possamos aí voltar à nossa vida, né? Voltar à vida ao normal. Bom, então continuando falando do Photoshop. Semana passada nós começamos a falar sobre as formas, né? Fizemos ali um conteúdo que parecia um template de um site. Começamos a usar alguns seletores de formas, né? E hoje a intenção é nós fazermos trabalhar ali com alguma parte de montagens também. Bom, primeiro de tudo, queria falar para vocês, né? Eu sei que alguns de vocês não tem computador, por exemplo, né? Não tem um computador para poder fazer uso, né? Para poder, para principalmente para poder testar e fazer as coisas, né? Os exemplos aí, principalmente que nós temos no livro igualzinho, tá? Mas nesse período, o que que é importante para vocês? Eu tenho procurado repetir a ferramenta, a mesma ferramenta, algumas vezes, tá? Procurar fazer com calma, né? Procurar fazer com que vocês entendam, principalmente, né? E aí, assim, é extremamente complexo, né? Quando não tem, porque não dá para fazer a repetição. Então eu sempre falo assim, quem tiver a chance, já baixa o programinha, né? Quem quiser a versão portátil, eu mando o link aí para quem eu não mandei. Por quê? O que que vai acontecendo, pessoal? Se vocês vão só aprendendo e deixando aquilo lá, é, vai chegar uma hora, né, que você não vai entender, tá? Então, é, é,
nessa hora, né, quando você vai, se você não repete, não tem a repetição, né, ali da estrutura, né, não vai tendo um bom encaminhamento para você ir entendendo, chega uma hora que você não vai entender o que você precisa fazer, tá? Então, por isso, né, seria o ideal, num plano ideal, seria vocês estarem com o programa. Mas se não dá, né? Por exemplo, é, tem até uma versão ali que roda em smartphones, né? Então, assim, se você puder ter, é o ideal. Pelo menos você entender o conceito, entender a ideia. É, porque aí, pelo menos na parte que tem, por exemplo, que é uma parte mais padronizada, de cartão, cartaz, essas coisas assim, vocês têm a possibilidade de aprender melhor. Então, você tem uma possibilidade maior de entendimento, tá? Então, o que você tem que procurar fazer? Procurar nesse período, procurar estar tentando, pelo menos, né, é, ter um aprendizado maior, tá? Então, procurem procurem ali pelo menos conhecer a estrutura. Se não tiver a opção, o software, procurem ao menos tentar fazer os exercícios da maneira que vocês conseguirem, tá? Por exemplo, quem tiver um smartphone pode instalar o Photoshop, tem a versão lá para smartphones, tá? É, pelo menos você consegue encaminhar o seu trabalho, pelo menos você consegue melhorar ali o seu desenvolvimento, tá? Bom, então, é, a gente já falou diversas vezes de alguns conceitos, né? Aí dentro do Photoshop e principalmente dentro da sua estrutura. Às vezes você vai parar para pensar assim, né? Pô, professor, mas você já falou isso aí, né? Igual aqui, por exemplo, da criação de um novo arquivo. É, o que eu espero de vocês? É, eu espero que vocês vão ganhando corpo assim no aprendizado. Então, toda vez que se você não tem acesso ao software, que é um pouquinho, mas já fica um pouquinho mais complexo, né, de se trabalhar, se você não tiver acesso a esse software, eu tenho que falar diversas vezes mesmo para que você grave, tá? Por quê? Porque aí quando chegar lá, na hora que nós voltarmos, e você puder ter acesso a esse software, tá? Você vai conseguir visualizar melhor as coisas. Então, por isso que às vezes nessas primeiras aulas, pelo menos, mostro para vocês de determinados assuntos. Então, por exemplo, sobre o novo arquivo, a gente já falou várias vezes para vocês, mas eu aposto que às vezes ou né, apesar que eu espero que grande parte de vocês já saibam de cor e salteado, mas muitas vezes um ou outro ainda não tem aquela noção, tá? Então, assim, então, assim, quanto mais vezes nós visualizarmos os conceitos, quanto mais vezes eu falar com vocês, melhor vocês vão aprender, tá bom? Melhor vocês vão é, ter esse acesso e ter esse aprendizado. Bom, então, vamos lá, né? Deixa eu só abrir aqui o Photoshop, para mais fácil da gente ir visualizando. A gente já tem bastante arquivo aqui, então uma coisa que vocês vão notar da, no no Photoshop, em detrimento ao Illustrator, quando nós tivemos o Illustrator lá, né? Que no Photoshop eu tenho muito mais arquivos, tá? Eu vai ter muito mais arquivos de exemplos. Por quê? Porque eu trabalho muito com Photoshop, eu gosto muito do Photoshop, eu uso ele diariamente, principalmente às vezes quando eu preciso ali fazer uma edição básica de alguma coisa, ou uma edição para uma aula, tá? Eu uso muito o Photoshop, tá? Então, é uma ferramenta que eu estou usando no meu dia a dia. Então, por isso que vocês vão notar que eu vou estar sempre, assim, sempre vocês vão ver várias
projetinhos abertos. E tem aula, né? Tem outras turmas que também estão tendo aula de Photoshop. E aí, cada projeto que a gente desenvolve, a gente vai salvando aí para vocês conhecerem melhor as ferramentas, tá? Bom, então, essa primeira tela. Outra coisa que vocês vão notar também é a quantidade de semelhanças entre os softwares da Adobe, tá? Então, os softwares da Adobe, eles têm uma quantidade de semelhanças gigante, principalmente nos seus painéis. Então, geralmente, as ferramentas que nós temos na Adobe, elas são bem parecidas uma com a outra. Então, as ferramentas nossas de uso ali, né, elas são bem próximas uma da outra. E aí é bem bacana, né? Porque aí você consegue ir gravando. É evidente que, às vezes, tá? O funcionamento é um pouco diferente, né? Ah, por exemplo, assim, quando a gente for trabalhar lá é, é, for trabalhar com Illustrator, a gente visava mais a parte de desenho. Então, visava mais um desenho do que propriamente dito a configuração e a edição como no Photoshop tem. Então, no Photoshop a gente trabalha mais com essa parte de edição, tá? E aí lá no Illustrator, igual eu estava falando para vocês, a gente trabalhava mais com a parte de desenho. Então, são as diferenças principais ali entre um e outro. Outra coisa, é, por que que usa-se mais um que o outro? Por exemplo, eu vou fazer um cartaz. Eu posso fazer ele tanto no Illustrator quanto no Photoshop. E quando que eu vou saber qual que eu vou usar, né? É, vai ser quando eu tenho o trabalho com a imagem. Então, por exemplo, assim, eu vou pegar uma imagem pronta, tá? Vou jogar ou uma ou várias imagens prontas e vou jogar ela dentro do meu programa, tá? Aí vai ser melhor eu trabalhar com o Photoshop, tá? Num outro caso, nem tava com a janela aberta, tá aqui. Num outro caso, vai ser mais ao contrário, eu vou pegar e vou ter que fazer vários desenhos. Aí é melhor eu trabalhar com o Illustrator, tá? Então, toda vez que você for pensar que você tem desenhos para fazer, o ideal é você trabalhar com o Illustrator. Se não, ao contrário, você não tem desenho, você vai trabalhar predominantemente com, ah, com imagens, né? Melhor é o Photoshop, tá? Particularmente, eu uso muito mais o Photoshop. Aí é questão de gosto de cada um, é questão do uso de cada pessoa, tá? Bom, continuando. Então, vamos clicar aqui. A gente clica em arquivo novo e nós já vimos algumas vezes essa tela, né? Então, essa tela também, outro caso, né? Nós vimos bastante quando nós fomos lá no Illustrator, né? Ela também abre quase igual, bem semelhante, tá? Essa primeira são os projetos recentes que eu já tenho feito. Segunda parte aqui são alguns salvos ou alguns templates. Template é qualquer coisa pronta que você pegue, são template, tá? Arquivos de foto, aqui até agora são só tamanho, só propriedades de tamanho que são padrão, tá? Propriedades de impressão, aqui são as folhas, né? Geralmente nós trabalhamos o tamanho A4. Propriedades para arte, para web. Já falei para vocês também, nós vamos usar muito essa propriedade para web quando nós formos fazer banner lá para o nosso site. Essa é uma novidade, né? Arquivos para dispositivos móveis. Por exemplo, hoje tem um módulo nosso que chama Marketing Digital, tá? É lá na frente. E grande parte do marketing digital hoje, ele é feito mobile. Então, essas ações, você hoje, né? Essa semana, inclusive, eu estava vendo uma pesquisa, tá? É, que o uso mobile aumentou
tipo, demais, assim, de novo, né? Tinha dado uma estagnada, tá? E agora, nesse período de quarentena, o brasileiro ele ficava em média ali 2 horas no seu smartphone. Dobrou isso aí, né? Mais que dobrou. Então, hoje, o método de atingir as pessoas, principalmente quando nós formos ter aula lá de marketing digital, né? Vocês vão aprender que a melhor metodologia de atender, de atingir as pessoas é você conseguindo aí fazendo um trabalho melhor e postando dentro de uma resolução bacana para abrir no seu celular. Nós temos que lembrar que foto ela não é responsiva. O que que quer dizer isso aí, ser responsivo? Quando você faz alguma coisa responsiva, ele aumenta e diminui conforme o seu dispositivo. E aí as imagens não são. Então, tem que ir ali, né, criando da maneira que vai ficar melhor. Bom, vou escolher a 4 aqui, mas eu posso também, a gente já viu isso, personalizar o meu meio de edição aqui, tá? Então, por exemplo, esse nome é um nome pré-definido, a gente já viu, depois na hora de salvar você pode alterar. Eu gosto de trabalhar com centímetros, já falei para vocês, né? Mais tempo você pode trabalhar com milímetros, você pode trabalhar com pixels. Pixels geralmente nós trabalhamos em tamanhos para web, né? E a resolução, se você for usar algo no monitor, essa resolução tá ótima, ó. Por quê? Por exemplo, vou mostrar um arquivo que eu fiz hoje cedo. Ó, por exemplo, esse cartãozinho aqui, ó. E o tamanho dele para impressão é 9,5 por 5,5, tá? Só que eu coloquei nessa resolução de 300 pixels por polegada. E aí ele ficou numa qualidade excelente, ó. Deixa eu colocar aqui na tela para vocês verem. Olha a qualidade. Assim, qualidade que eu falo de resolução, tá? Então, ele tá grande aqui, a minha tela é grande, então ele tá bem grande, esticado, e você vê que ele não tem perca de resolução, tá? Então, essa metodologia, essa resolução aqui de 300 pixels por polegada, tá mais que bom, tá? Ó, tá muito bom isso aqui, tá? Só. Então, bom. Então, continuando aqui, então, trabalhar com essa resolução, essa, você só não aumenta muito, porque se você aumentar muito, né? O que que vai acontecer? O arquivo vai ficar muito pesado, e às vezes você quer enviar para alguém, e aí, apesar de ter muita qualidade, se ele ficar muito pesado, a gente sabe que fica ruim de enviar, ruim para abrir, e aí você pode ter alguma perca ali no seu trabalho, tá? A questão de cor, pode trabalhar com 8 bits, não tem problema, a gente já discutiu isso também. Ele só vai, se você aumentar muito aqui, ele só vai aumentar o tamanho do seu arquivo, mas não vai te auxiliar em nada, tá? Vamos dar um criar. O que que a gente tem que lembrar então, dentro daqui do Photoshop? Tudo que tiver, tudo que nós vamos editar, tudo que vai aparecer lá no meu projeto final é o que está nessa área em branco. Então, tudo que eu vou for fazer da minha edição é o que está aqui dentro, tá? Outra coisa, 2 aulas atrás nós falamos da régua, né? Que é esta coisa que está aqui em cima. Se eu pegar, igual eu peguei essa linha aqui, ó, coloquei ela aqui, essa linha é só para me organizar, tá? Ela, na hora de imprimir, ela não aparece, na hora se eu salvar esse projeto, ela não aparece, ela só serve para eu me organizar no meu projeto. Então, outra coisa que a gente tem que entender, a divisão do Photoshop, ela é bem similar à divisão que é feita lá dentro do Illustrator, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, aqui em cima ficam os menus, tá? Aqui na lateral ficam as ferramentas e toda vez que eu escolho uma ferramenta, logo abaixo do menu, ele mostra as propriedades dessa ferramenta. E aqui do lado ficam, no lado direito, ficam os painéis. Então, é... então assim, é, é,
Aqui os painéis são os painéis que a gente usa para edição. A gente tem que lembrar também que isso aqui é tudo personalizável, tá? Eu posso vir aqui, ó, clicar, arrastar, ele vai virar um menu suspenso, eu posso fechar, tá? Eu posso vir aqui, ó, janela, abrir de novo, ó, minhas amostras. Aí eu clico e arrasto, eu posso colocar para cá. Você pode vir aqui em janela, área de trabalho. Você pode criar a sua, igual eu tenho a minha aqui. Tem algumas, essas outras são já padrão da aplicação e essas são as que eu criei, tá? Cada uma tem um layout pré-definido. Vai muito do que você vai querer usar, o que você vai querer fazer, tá? Bom, continuando. Então, e a parte em branco é o palco, hoje a gente chama de área de trabalho, tá? Existem também vários atalhos, né? E aí alguns são bem parecidos com os atalhos que a gente usava lá no Illustrator. Eu vou colocando alguns aqui conforme nós formos usando, tá? Depois eu mando para vocês. Então, por exemplo, de zoom, Ctrl mais, ele aumenta. O Ctrl menos diminui. E o Ctrl zero ajusta a página. Tá? Então, esses são os primeiros atalhos de zoom que a gente usa. Então, se eu vir aqui no Photoshop, ó, Ctrl mais aumenta, Ctrl menos diminui e Ctrl zero ele ajusta na minha página, tá? Outra coisa de extrema importância que a gente tem que entender é sobre as camadas, tá? As camadas são os objetos que vão ficando aqui. Toda vez que eu vou desenhando alguma coisa, ó, desenhar aqui um retângulo, vou vir aqui desenhar, opa, vou desenhar uma elipse, vou desenhar um polígono. Toda vez que eu desenho algo, ou que eu importe, se eu pegar aqui, ó, vir aqui nas minhas pastas, pegar aqui, por exemplo, ó, se eu pegar um objeto aqui, pegar assim, a coleção de livros. Peguei um objeto e inseri, ele também é só clicar onde ele está salvo, clicar e arrastar, tá? Ele também vai virar uma camada em separado. Então, cada camada é como se fosse um objeto diferente. Na verdade, eu trabalho como se fosse uma imagem diferente. Vocês vão notar que todas as vezes que nós acabarmos uma edição, eu só vou conseguir mover, ó, minha camada. Aí, como minha camada volta a ficar editável? Pelo atalho Ctrl e T de Tatu. Então, pelo Ctrl T, a gente tem a ferramenta redimensionar. Então, o Ctrl T eu posso voltar lá, minha camada volta a ser editável, tá? Aí eu terminei, por exemplo, aqui eu diminuí. Se eu segurar a tecla Shift, ele mantém a proporção, tá? Se eu soltar, ele deixa eu aumentar ou diminuir de maneira livre. Terminei minha edição, ou eu aperto Enter, ou eu clico aqui em cima, no confirmar, ou eu clico aqui na ferramenta mover. Aí ele vai perguntar se eu quero aplicar a transformação ou não. Aí eu clico em OK ou em cancelar. Bom, vamos supor que eu fiz uma ação que eu não gostei. Por exemplo, eu deletei sem querer um objeto. Para voltar à ação que eu fiz, uma vez só, o Photoshop você pode apertar o Ctrl Z. Mais de uma, você tem que apertar o Ctrl, o Alt e o Z, tá? Ele vai te dar a opção de voltar à ação. Então, uma ação só, se for a última, por exemplo, você pode apertar o Ctrl Z, tá? Se não, Ctrl Alt Z. Se for muitas, se você quiser voltar várias, várias opções, tá? O que você vai fazer?
Você pode ter uma janela aqui, ó, janela histórico. Ó, ele mostra as últimas 50 ações que você tem feito. Então, ele pega as suas últimas 50 ações, tá? Separa ali e aí você pode voltar, por exemplo, as últimas 50 ações, tá? Então, utilizando essa opção aqui da ferramenta histórico, tá? Outra ferramenta importante que a gente usa muito é a lata de tinta. A lata de tinta é para pintar todo o nosso objeto ou o nosso palco. Então, por exemplo, eu escolhi uma cor aqui, ó, eu quero pintar o meu fundo de verde. Eu venho aqui, seleciono a camada plano de fundo, seleciono a lata de tinta e clico em cima. Ele pinta tudo de verde. Eu quero pintar aqui o retângulo de roxo. Eu seleciono a camada retângulo, seleciono o balde de tinta, seleciono a cor, vem aqui. Ela não está rasterizada, então outra coisa que eu tenho que fazer, toda vez que eu importo ou que eu crio uma camada, essa camada, primeiramente, ela não está editável. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que rasterizar essa camada. Eu posso só clicar no OK aqui, opa, só clicar, a hora que eu clicar em cima do objeto, eu vou clicar no OK, ou então eu viro aqui na camadinha já, botão direito, rasterizar camada. Já rasterizar todas. Que aí, quando você insere uma camada, ela não está editável ainda, tá? Então ela não é editável ainda. É por isso que você deve rasterizar. Outra coisa que nós vimos também foram as ferramentas de seleção. Então tem um grupo aqui, ó, de ferramentas de seleção de formas, os grupos do laço. Aí como é que funciona? O laço sozinho. Você clica, segura clicado e arrasta onde você quer fazer a seleção. Depois que você fez a seleção, se você quiser desfazer, você aperta o Ctrl e o D. Então, vamos lá para mais um atalho. Desfazer. Seleção. O laço poligonal, você vai clicando e vai fazendo a seleção com cliques, tá? Então, você vai clicando e vai fazendo. Ou então, você pode usar o laço magnético, que aí ele vai enxergar a cor e pela tonalidade da cor ele vai selecionando para você. Tá? Então, esses são o tipo de seleção do laço. E tem as ferramentas de seleção do grupo rápido. A seleção rápida, ela seleciona pela cor, pela intensidade da cor, e a varinha mágica também. Qual que é a diferença entre uma e outra? A diferença é que na varinha mágica, você pode vir aqui, ó, e aumentar, por exemplo, a tolerância, e aí ela vai conseguir fazer uma seleção maior, tá? Quando você deve aumentar ou diminuir essa tolerância aqui em cima? Quando você tiver uma ação de cores mais forte. Tá? Então, por exemplo, você tem uma intensidade de cor mais forte. Aí, o que você vai fazer? Você vai e aumenta essa intensidade ali aqui na tolerância da sua ferramenta de seleção, tá? Bom, e aí as camadas, outra coisa que vocês têm que entender é o seguinte, como é que elas são organizadas, né? Por exemplo, ó, aqui a elipse ela está em cima do retângulo, mas vamos supor que eu quero que o retângulo venha na frente. Quanto mais acima tiver aqui a ordem dela, mais à frente ela vai aparecer. Então, se eu quiser que o retângulo fique na frente da elipse, eu tenho que clicar aqui no retângulo e colocar para cima. Ah, e os nomes aqui, eu posso mudar? Pode, ó. Por exemplo, eu posso clicar aqui e colocar quadrado. É só dar 2 cliques, círculo, que você vai conseguir fazer as alterações. E toda camada, ela tem uma propriedade. Se você der 2 cliques na camada, ele vai mostrar o estilo.
tá? E aí cada ação desse aqui, ele executa uma alteração da propriedade aí do seu objeto. Por exemplo, essa aqui é bem legal, ó. Se eu clicar no meio, ele vai selecionar o chanfro. E aí eu posso fazer aqui, ó, fazer tipo uma ação de 3D, ó, uma ação de profundidade, tá? Tem vários, ó, tem o contorno que você pode colocar, um traçado. Olha lá. Pode ir aumentando o traçado, ele vai ficar com a opção de 3D. Sombra, brilho para ele ficar mais forte. Um brilho acetinado, aí você vai, ele é o contrário, ele fica mais escuro. A sobreposição de cor, ele vai dar uma cor acinzentada. Um degradê, você pode uma variação de cores. As sobreposições padrão, um brilho externo, isso é bem legal para usar em imagem. E uma sombra projetada que a gente pode colocar aí também. Ah lá, ficou bem bacana aí o meu. Agora ele dá um. Parece que ele é um objeto em 3D. Fica bem legal, né? Bem bacaninha. Bom, continuando então aí, né? Então, a outra coisa. Vamos supor que eu não quero trabalhar com esse monte de camada. Ou eu já fiz uma edição e aí eu já tenho certeza como vai ficar as minhas camadas. Você pode, por exemplo, eu quero fazer com que essa camada aqui do meu polígono e aqui do meu círculo vire uma só. Por exemplo, eu vou fazer esse objeto aqui, eu quero que ela seja uma só. Eu venho aqui, ó, seleciono o círculo e o polígono. Deixa eu só posicionar elas de maneira melhor, né? Círculo e o polígono, botão direito e eu vou mesclar as camadas. Agora, ó, é um objeto só, tá? E aí eu não consigo mais separá-los, tá? Como é que eu posso separar? Ctrl Alt Z até ele voltar lá, a camada se desfazer. Mas, geralmente, nós fazemos isso quando você faz uma edição de texto, alguma coisa assim, nessa base, tá? Uma coisa que eu quero que vocês entendam aqui, principalmente desses efeitos, ó, que ficaram uns efeitos aqui no nosso quadrado, tá? Para você ter um entendimento melhor, o ideal é que você abra esses efeitos e vá fazendo as alterações que você quer, tá? Então, fazendo as alterações, você vai deixando o seu efeito cada vez melhor, tá bom? É dessa maneira aqui que a gente consegue trabalhar melhor. Igual eu falei para vocês, o melhor jeito de você entender a ferramenta é você ir trabalhando com ela. Então, conforme você vai trabalhando com a ferramenta, você vai fazendo alterações, né? Você vai entendendo cada vez melhor, tá? Bom, outra coisa bacana aqui das camadas também é que você pode alterar a intensidade dela. Então, por exemplo, eu quero aqui que esse objeto fique mais claro. Eu venho aqui em opacidade e diminuo ele. Ó. Diminuo a opacidade. Ele vai ficando mais clarinho. Tanto faz eu vir aqui em opacidade quanto eu vir em preenchimento, tá? O resultado final é o mesmo, mas você pode fazer isso com várias camadas. Vamos supor que eu quero aqui com a minha camada dos materiais fique mais suave, eu posso ir tirando aqui e ele vai tirando a opacidade, o preenchimento vai ficando menor. Bom, outra coisa que a gente viu também foi sobre como salvar o arquivo, né? E aí, o que eu quero que vocês entendam, isso vocês precisam entender bem. Se eu vier aqui, ó, arquivo e salvar, aí eu dou o nome aqui, aula, vou dar um salvar. Pronto, ele salvou meu arquivo. Se eu vier agora lá na pasta, ele vai estar o arquivo aula aqui em algum lugar. Aqui, ó, tá aqui o arquivo aula. Qual que é o problema desse arquivo aula? Ele salvou todas as propriedades? Salvou. Só que só vai conseguir abrir esse arquivo quem tiver o Photoshop. Vamos supor
que você vai mandar para uma pessoa e a pessoa não tenha o Photoshop lá na máquina dela. O que vai acontecer, né? Essa pessoa não vai conseguir abrir esse arquivo, tá? Então assim, o que a gente tem que estar sempre vendo, verificando, né? É se a pessoa realmente ela tem o Photoshop para poder estar abrindo o arquivo que a gente precisa, tá? Então, é, é, então assim, se você vai mandar, por exemplo, você vai mandar para um celular, né? A pessoa lá geralmente não vai ter o Photoshop, esse Photoshop, para abrir o arquivo PSD. Então, o que você tem que fazer? Vamos lá, arquivo, a hora que você for em salvar como aqui, ó, ao invés de deixar no padrão PSD, você muda para JPEG, tá? Aí, a hora que você der salvar, automaticamente ele vai te pedir para, vai te dar um valor de compactação. E aí, o que quer dizer esse valor de compactação? É o tanto que ele vai diminuir o arquivo. Um arquivo em JPG, ele é menor que um arquivo do Photoshop, tá? Então, então menor, e aí ele vai ficar menor, e até por isso ele é muito usado, tá? Agora eu dou OK, ó. Se eu for lá na minha pastinha, o arquivo aula tá aqui em algum lugar. Aquele aqui, ó. Agora, qualquer editor de imagem, qualquer aplicativo que abra imagem, vai abrir o meu arquivinho aqui, tá? Qual que é a diferença principal? Aqui vocês estão vendo, tem um monte de camada, ó. Quando eu exporto ou salvo ele lá no JPG, essas camadas deixam de existir, tá? Então, é uma coisa ali que a gente tem que lembrar também, né? Então, se você for criar ali, na hora que você termina de criar suas camadas, tá? Esse nosso, essas nossas, quando exporta ele, não vai apresentar mais. Se eu abrir com o Photoshop aquele outro arquivo, ó, ele vai abrir, ó. Se eu vir aqui abrir o arquivo aula, aqui, ó, olha lá, ele só tem uma camada, tá vendo? Tá? Esse é um dos motivos de que o Photoshop faz a compactação desse arquivo, deixa ele menor para ele ficar mais fácil de ser alterado depois, tá? Bom, continuando. Vamos fazer uma montagem agora, bem interessante, ó. Vou abrir o arquivo do carrinho aqui. Bonitão, e aí a gente vai pôr uma pessoa aqui dentro. Bom, então primeiro tem o carro aí aberto. Como é que eu faço para inserir uma pessoa aqui dentro? É uma montagem simples. A gente já fez uma parecida, mas agora a gente vai pegar um objeto que tem que tirar o fundo. Então eu vou importar uma imagem aqui para dentro. Como é que eu faço? Eu venho aqui, clico na pessoa e arrasto. Arrastei. Vou redimensionar, lembrando que pressionando o Shift eu, eu mantenho a proporção. Terminei o que eu quero, eu aperto Enter. Bom, seria aí aqui, ela está com um fundo branco. O que eu posso fazer? Botão direito lá na camada, rasterizar a camada para ela virar editável. Aí agora eu venho e vou tirar o fundo. Se eu vier aqui ó, com a varinha mágica, ele já vai tirar todo o fundo para mim. Terminei, cliquei na varinha mágica, eu estou com uma tolerância boa. Vou apertar o Ctrl D, ele vai desfazer a seleção. Ainda ficou uns detalhezinhos. Eu posso vir aqui com a minha ferramenta de seleção de formas, selecionar e apertar o botão Delete. Agora, terminei tudo, aperto o Ctrl D. Vou posicionar o carinha aqui dentro. Aí eu tô vendo que ele tá meio reto, né, para ficar dentro do carro. A gente vai dar uma deitada nele. Como é que eu faço para ele voltar a ser editável? Aperto o Ctrl T e aí eu dou uma deitadinha aqui. Terminei ele, eu posso clicar aqui em cima ou clicar na ferramenta mover, ou apertar o botão Enter. Bom, mas aí ficou meio estranho, né? Porque ele não aparece que está lá dentro.
que a gente pode fazer? A gente oculta aqui, se você clicar no olhinho, você só vai ocultar a imagem, você não está apagando, e aí a gente clica, seleciona a primeira camada plano de fundo, tá? Eu vou fazer uma seleção, aí eu vou usar a ferramenta do laço mesmo, porque tá bem facinho aqui. Opa. Pegar o... Fazer uma seleção aqui. Aí, o que a gente vai fazer, né? Bom, o que eu vou fazer aqui, né? Eu vou apertar o Ctrl e o J. Ele vai duplicar a minha camada, mas ele vai duplicar só a camada que eu selecionei. Agora eu volto o carinha lá, né? Volto no olhinho aqui, habilito a camada de novo, clique e arrasto para cima. Agora parece que ele está dentro do carro. Olha lá que bacana, ficou legalzinho, tá? Então, não dá nem para saber como é a parte igual, ó, não dá nem para saber que eu dupliquei essa porta aqui, tá? Então, o Ctrl J a gente usa para duplicar a camada, tá? Deixa eu só... Ah, bom. Então, ó, se eu mover aqui, tá? Dá para ver ali que o cara tá ali embaixo, né? Então, para voltar, opa, pronto, tá? Então dá para fazer assim muitas montagens. Para montar, o que vai acontecer? Essa é uma bem simples, tá? Quando vocês forem tiver que fazer uma montagem, né? Vocês vão o maior trabalho que vocês vão ter é ter paciência, né? Porque tem que ter bastante paciência para o trabalho ficar legal, tá? Senão o trabalho não vai ficar bom, tá? Se vocês não tiverem paciência para fazer ali para fazer o trabalhinho de vocês, vocês vão muitas vezes, né, fazer ali vai ficar um trabalho que não vai ficar legal, vai ficar ruim, tá? Então, mas é mais paciência mesmo. A ferramenta, ela é simples de usar, tá? A dificuldade nossa hoje, né, ela tá em você ter a paciência aí para poder para poder trabalhar. Bom, tem uma ferramenta aqui também que chama ferramenta de correção. Então vamos supor, a aula passada a gente usou para tirar a espinha aqui, vim. Ah, outra coisa, toda vez que você for fazer uma edição na camada, você tem que lembrar de desbloquear ela, tá? Deixa eu dar um Ctrl Alt Z aqui. Então, ó, quando eu acabei de abrir meu objeto, ele tá bloqueado, ele tá com um cadeadinho. Então eu tenho que dar 2 cliques para essa camada virar editável. Algumas vezes ela vai ter um tipo de bloqueio que não vai permitir que você edite ela, tá bom? Bom, então, como é que funciona aqui, ó? Do pincel que eu preciso. Só achar aqui, ó. Aqui. Pincel recuperação de manchas. O que ele vai fazer, ó? Quando você clicar nessa parte aqui, ó, segurei clicado e arrastei, ele vai tentar copiar uma outra parte. E olha aí que legal, ó. E aí, por exemplo, às vezes você tem uma imperfeição, né? Ele vai pegar um ponto que ele tá vendo que é melhor e vai tentar recuperar. O que a gente tem que tomar cuidado? Tem que tomar cuidado, por exemplo, vamos pegar aquele outro que a gente pegou a aula passada. Quando tem uma imperfeição muito grande. Cadê, gente? Aqui, ó. Esse aqui tem bastante, mais espinha, né? Então, por exemplo, se eu for usar aqui o pincel de correção, se eu vier aqui, ó,
e tentar fazer assim, ó, ele vai dar uma bugada no rosto, tá? Então, como é que a gente tem que ir trabalhando? Trabalhando com calma. Por quê? Porque ele vai pegar uma parte que tá limpa da própria imagem. O ideal para você ir limpando é você ir clicando, tá? Ó, já buguei um pedaço ali. Pronto. Vamos ver se a gente consegue deixar essa pele. Já tá bem. Se fazer com bastante calma, esse pedacinho aqui já não deu muito certo, ó. Tá bem. Olha lá, mas já tá bem melhor do que tava, né? Bom, aí, o que que a gente pode fazer aqui também, né? A gente pode vir aqui, ó, inserir uma máscara. Vou dar um Ctrl J, né? Inserir uma máscara. E aí, a gente pode aplicar o filtro gaussiano. Vamos ver se vai dar para fazer alguma. Vamos ver se vai dar para melhorar ainda mais. Agora vamos pegar o pincel. Opa, tem que pintar de branco, né? Tinha que tirar mais, principalmente aqui, ó. Esse pedacinho aqui não ficou legal. Mas já ajudou bastante. O que que vocês têm que fazer? Esse pincel do tipo... essa ferramenta de correção de mancha, ela é ideal para quando é pouco assim, ó. Se for um maior, nós vamos conhecer outras ferramentas que nós podemos estar usando, tá? Bom, outra coisa que eu passei para vocês também na aula passada, vamos só dar uma relembradinha, é o tirar o folgadão do táxi. É o pincel gaussiano, né? E para que que ele serve? Ele serve para principalmente para a gente remover a imperfeição assim do rosto, tá? Quando tem umas manchinhas, tá? E aí como é que a gente usa ele? Primeiro eu vou desbloquear aqui. Primeiro de tudo eu duplico a camada, tá? E aí o que que eu faço? Eu vou vir aqui, ó, filtro gaussiano, desculpa, desfoque gaussiano. E aí eu vejo um tamanho mais ou menos que fica bom, porque não pode desfocar muito. Dou um OK, venho aqui e insiro uma máscara. O que que vai acontecer? Se eu pintar essa máscara de preto, ó, vim com o balde de tinta, com a máscara selecionada e pintar ela de preto, ele vai desfazer o que eu fiz. O preto ele vai tirar a seleção. Depois, eu escolho um pincel comum, escolho o branco e aí eu vou passando. Ele vai removendo a parte ruim, tá? É lógico que para a gente ficar com um trabalho perfeito, né? Tem que trabalhar com um pincel cada vez menor. Opa. Aí, vamos supor, terminei aqui, eu quero passar um batom nessa boca dela. O que que eu vou fazer? Eu posso vir aqui, ó, ferramenta do laço. Deixa eu só dar um, para não ficar tão feio, né? Seleciono aqui a boca dela.
Vou lá, dar um Ctrl J, dupliquei essa camada. Posso dar um Ctrl U agora. Ele não tá pintando tudo. Vamos pegar o pincel. Ah, ele não tá... Deixa eu tirar essa... Olha lá. Agora, Ctrl... Uai, por que ele não tá... Vamos lá, deixa eu excluir esse filtro aqui. Bom, agora eu dou um Ctrl J. Aí eu venho aqui, se eu apertar o Ctrl U, ele vai fazer a matiz. Aí, ó. Eu posso ir definindo uma cor aqui, tá? É lógico que quando... Nossa, ficou bem esquisito. Mas quando a gente vai trabalhar, a gente trabalha com um pincel menor, tá? Deixa eu pôr em cima agora, para ela ficar bem bela. Vou fazer uma seleção aqui em cima. Ó. Fiz a seleção. Ctrl J para duplicar a camada. Ctrl U. E aí eu vou passar mais um batom nela. Ah, ele não fez as... Ah, peraí. Ctrl J, agora vai. Aí, agora a gente tá conseguindo, né? Então, assim, o que vocês têm que fazer, né? Quando vai fazer a seleção, você vai fazer bem certinho, né? Para não deixar essas falhas aqui. Toda vez que você vai usar o Ctrl U, ele vai abrir o matiz e saturação. A gente usa... Para que a gente usa o matiz e saturação? Principalmente para remover cor, tá? Por exemplo, quero trocar a cor do olho dela, fazer algum tipo de alteração de cores. Ou então depois para fazer algum tipo de brilho, alguma coisa assim, tá? Bom, então assim, vamos supor, por exemplo, que eu quero trocar a cor do olho dela. Eu seleciono a camada aqui, deixa eu ir lá bem lá dentro. Essa aqui eu peguei uma bem difícil de trocar, né? Faço a seleção, vou fazer com letreira aqui. Vou pegar um pedaço do cabelo. Dou um Ctrl J para duplicar a camada, depois aperto Ctrl U para ele abrir a matiz. Aí eu vou modificando, ó. Olha lá. Você vai modificando a cor da maneira que você achar melhor, tá? Nós vamos fazer bastante coisa usando essa ferramenta, tá? Usando essa opção de matiz e saturação. Outra ferramenta que a gente acaba usando bastante, só abrir um novo aqui, e nós usamos ela lá dentro do Illustrator, é o degradê, né? Vou fazer um retângulo aqui. E como é que a gente usa... Só excluir ele aqui. Fiz aqui minha forma. Como é que a gente usa a opção de degradê, né? Deixa eu aqui, ó. Degradê. Rasterizar ela aqui, né? O degradê aqui dentro é diferente.
tá? Você vai clicar e arrastar para ele fazer, tá? Então, tem que tomar muito cuidado para usar. E a cor segue o mesmo padrão, tá? O tipo de cor do degradê segue o mesmo padrão, tá? É só tá abrindo. Deixa eu tirar essa merda aqui pra mim. Você pode dar os dois cliques e ele vai abrir o opcional. Outro seletor importante de cor da gente ver também, tá? Você pode usar também, ó, aqui na propriedade da camada. Ó, tem uma opção aqui, ó, sobreposição em degradê. E aí você quer, por exemplo, alterar a escala que você vai trabalhar, é só ir dando dois cliques, ele abre a opção para você fazer a edição que você quer, tá bom? O degradê do Photoshop, nós usamos menos do que nós utilizamos, se nós fôssemos utilizar lá dentro do o Illustrator. Lá no Illustrator, nós usamos mais. Por que usa mais lá? Porque lá a especialidade é fazer desenho, né? Aqui a especialidade do Photoshop é mais a parte de montagem. Bom, e aí uma coisa que eu mostrei para vocês é sobre o cartão de visita. E nós fizemos um cartão de visita lá dentro do Illustrator, né? Então, como que a gente vai fazer aqui no Photoshop? Vai arquivo novo. Então, o cartão de visita ele é um tamanho personalizado. Então, a gente pode colocar aqui ó, na pré-definição. Posso colocar como cartão de visita, tá? Largura dele é 9,5 centímetros. E a altura é 5,5, tá? É o tamanho padrão, tá bom? Bom, aí é o seguinte, o que eu estava falando para vocês da questão da resolução. Se eu colocar, por exemplo, um arquivo para impressão, eu posso usar por exemplo, o 72. Ele vai ser ali um arquivo mais voltado para a parte de impressão, tá? Mas, né, se eu utilizar é, é, o tamanho 300, ele vai ter uma resolução sensacional, tanto para impressão, quanto se eu for visualizar ele, tá? Então, nos dois casos, o tamanho fica bom. Eu vou dar um criar. Então, toda essa parte em branco aqui vai ser minha área de trabalho. Então, vamos supor que eu quero fazer um cartão para a escola. Vou pegar a imagem aqui, deixa eu ver se eu acho onde eu salvei o logo. Está na área de trabalho. Aqui, ó, pego o logo da escola, então clique e arrasto. Vou posicionar ele. Põe aqui no cantinho. Aí, vamos supor que eu quero... eu não quero ali utilizar dessa maneira. Eu quero pôr esse microcampo aqui do lado. Vou rasterizar a camada para eu poder utilizar ela, para ela poder ser editável. Vou selecionar o que eu quero. Vou dar um Ctrl J. Ele vai duplicar só o pedacinho aqui, ó. Agora eu posso vir aqui de novo e deletar esse pedaço que eu não vou usar. Lembrando que eu tenho que estar com a camada selecionada. Deletei, ficou um pedaço ainda aqui. Deletar um pedacinho. Bom, pronto. Agora eu tenho aqui. São dois objetos diferentes, tá? Deixa eu só tirar esse. Ver se eu consigo tirar esse pedaço amarelinho aqui que tá. Ctrl D. Aí agora eu quero aumentar. Ctrl T. Seguro o Shift e aumento. Ah lá. Deu uma comida no M aqui, mas por causa do amarelinho. Não tem problema não.
Bom, aí agora eu venho na ferramenta texto, é só clicar no T, e aí a ferramenta texto, a gente vai trabalhar bem com ela a aula que vem, fazer uns efeitos bacanas, tá? Você clica nela, clica onde você quer digitar e você digita, ó. Não saiu nada porque, inteligentemente, meu texto tá branco. Terminei, eu posso mover para onde eu quiser. Se eu quiser editar de novo, clico na ferramenta do T outra vez, seleciono o que eu quero editar, e aí aqui, ó, ele vai abrir, por exemplo, aqui as fontes que eu tenho, tá? Aqui é o tamanho, a, a, a organização, né? A direita, a esquerda ou centralizada, aqui é a cor. Esse aqui é uma ferramenta legal, é se você quiser distorcer o texto, ó. Por exemplo, quero fazer um arco com ele, eu posso. Não é muito usual num cartão, mas tudo bem. Você pode até ir diminuindo a curvatura ou aumentando, né? Tá? O método que você vai fazer essa curvatura e assim por diante. Bom, aumentei na posição que eu quero. Ou então, deixa eu só colocar aqui, né? Coloquei eu aqui, né? Deixa eu diminuir isso aqui para ficar mais bonitinho. Eu posso também, se eu quiser delimitar uma área que eu vou escrever, eu posso segurar, clicar do meu mouse, só escrever nessa área. Então, aí eu posso colocar aqui, por exemplo, pronto. Posicionei agora, posso posicionar onde eu quero de novo. Prontinho, olha que simples, né? Então, qual o método que eu posso fazer para colocar o meu texto? Eu posso simplesmente clicar na ferramenta texto e clicar onde eu vou inserir e digitar, ou segurar com o mouse clicado, arrastar, e aí eu só vou conseguir fazer naquele preenchimento que eu coloquei. Certo? Só alguém tem alguma pergunta? Não, Não? professor, pode seguir. Tá. Então, ó. Então, agora que eu quero de vocês, que vocês respondam para mim essas questões, e aí lá na última, vocês vão criar um cartãozinho. Aí já, professor, eu não tem como eu fazer porque eu não tenho computador. Tem como você fazer ali qualquer editor de imagem do seu próprio celular, tá bom? Você pode usar qualquer um deles, e aí você consegue fazer o seu cartãozinho também. Beleza? Vamos lá, nós temos 50 minutos. Pode Ô, começar. professor, Oi, pode falar, Bruno. pode escrever por Word Pode. e te mandar no Zap? Pode sim. Tá Beleza, bom? tá bom. Beleza. Falou.